Olá, gente! Para quem não me conhece e caiu neste vídeo aqui por causa do título, meu nome é Renata, sou gaúcha e moro aqui na Bélgica desde julho de 2021 e eu vim para cá com visto de reunião familiar e consegui um trabalho aqui alguns meses após que eu cheguei e eu vim contar nesse vídeo para vocês como eu consegui um trabalho na tua área aqui na Bélgica. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou bióloga. Eu me formei em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Pampa, na Unipampa, em São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul. E depois eu fui fazer mestrado, fiz mestrado em Bioquímica na Universidade de São Paulo, na USP, no Butantã, logo depois que me formei. E eu só consegui defender o meu mestrado já quando eu estava aqui na Bélgica. Então, quando eu vim aqui para a Bélgica, eu não tinha ainda o meu mestrado, eu só tinha a minha graduação. E eu vim pra cá com o diploma traduzido, ou seja, eu vim com uma tradução juramentada do meu diploma. Uma coisa que é importante falar é que o meu visto ele permite trabalhar aqui, ele é incluso um work permit, então tu tem que saber se o teu visto te permite trabalhar aqui. No meu caso, meu visto é de reunião familiar e no incluso no resident permit, no cartãozinho, vem escrito que eu posso trabalhar em qualquer área que eu quiser aqui no país. Então, o que aconteceu? Eu vim pra cá, então só tinha minha graduação, ainda estava terminando meu mestrado, terminando de forma remota, né? E eu comecei a procurar trabalho, então eu queria muito achar um emprego na minha área. E a primeira coisa que eu fiz foi melhorar, então, o meu currículo e o meu LinkedIn, especialmente para as vagas que eu estava procurando. E para isso eu fiz um vídeo aqui no canal que eu explico mais ou menos o que eu fiz, tanto no meu currículo quanto no meu LinkedIn, para dar mais uma chamada de atenção para vagas especificamente na área da ciência. Então, o que eu posso dizer é que a minha primeira barreira aqui, após arrumar currículo e arrumar LinkedIn, foi a língua, porque a maioria dos empregos, as ofertas de emprego aqui, elas são ofertadas, obviamente, na língua do país. Então, aqui na Bélgica, são duas línguas principais, são 13 línguas oficiais, mas duas principais, que são holandês e francês. Então, a maioria das vagas, elas pediam fluência em uma dessas línguas. Como eu só tinha fluência em inglês, e nem assim, eu não me considerava fluente, eu só me considerava com um nível avançado, nunca considerei que eu tinha o inglês perfeito, nunca me passou pela cabeça isso. Eu comecei a procurar, então, vagas que aceitavam pessoas que falavam somente inglês, ou então que aceitavam, mesmo que pedissem alguém fluente, que no fim aceitariam alguém que só falasse inglês na empresa. Então, com isso, eu apliquei para várias vagas, eu apliquei também vagas que não eram da minha área, mas eu sabia que eu tinha mais chance de conseguir um emprego na minha área, porque é o que eu tinha mais experiência. E aí vem para uma pergunta mais perguntada, que todo mundo sempre me pergunta no Instagram, que eu vou deixar aqui, é o meu Instagram, que é se precisa, então, traduzir o diploma para conseguir um emprego. E a resposta que eu tenho para vocês é que na minha profissão não precisa. No caso de ser biólogo, não precisa traduzir o diploma. E o que eles levam em conta aqui é a tua experiência. Então, no caso, tu é um biólogo laboratório, tua experiência no laboratório. Ou se tu é um biólogo que trabalha mais com a parte de bioinformática, a parte de bioinformática, artigos publicados, sei lá, toda a tua experiência que tu tiver em laboratório, botando a mão na massa mesmo. Mas o diploma em si, nunca ninguém me pediu, nem a tradução. Eu fiz a tradução por ter mesmo, eu queria muito ter a tradução aqui caso precisasse, mas nem isso me pediram na hora de me efetivar no emprego. Agora eu sei que tem outras profissões que podem sim pedir a tradução do diploma, principalmente quando tu tem pretensão de ser professor aqui na tua área, ou então se tu quer trabalhar no hospital. Aí eu sei que é essencial tu ter, então, o teu diploma validado aqui no país. Então, tu tem que passar por todo o processo de validação do diploma, que eu não sei como funciona, porque eu realmente não tive que passar por esse processo. Eu sei que ele é um pouco longo, então seria bom se planejar com antecedência para isso. Então, o que eu recomendaria antes de procurar emprego no país que tu tá pretendendo morar é tentar estudar a língua daqui para ver se tu tem mais oportunidades de emprego, senão tu vai ficar muito fadada a empregos que só falam inglês. O que aconteceu aqui é que eu fui contratada pela universidade da cidade,
que a maioria das pessoas da cidade são contratadas pela universidade, porque é uma universidade grande, gera bastante emprego, e é um grupo super diverso em relação a países, tem gente de todas as nacionalidades, e a língua principal é inglês. Então tem gente da Itália, tem gente aqui da Bélgica, tem gente da Índia, tem gente da China, tem gente do Brasil. Já passou gente da República Tcheca, enfim, tem muita gente que vai. E a nossa língua é inglês. Então, mesmo que tu encontre pessoas falando holandês, pessoas falando italiano, pessoas falando indiano, sei lá, ou hindi, no laboratório, contigo, eles sempre vão falar inglês, todas as reuniões de grupo sempre vão ser em inglês. Então, como eu falei antes, eu não achava o meu inglês perfeito, eu nunca achei ele perfeito, eu nunca achei que eu era super fluente em inglês. E mesmo assim, eu acho que não é necessário tu se considerar 100% seguro em inglês pra começar um emprego em inglês. Porque tu vai aprender muito aqui, todo mundo erra falando, assim, de certa forma isso é até uma desvantagem, porque ninguém realmente vai te corrigir se tu falar errado, como se fosse como num país que a língua nativa é inglês, por exemplo. Mas todo mundo fala errado, todo mundo comete erros, então o importante é tu conseguir se comunicar. Se tu conseguiu passar a mensagem e conseguiu entender o que a pessoa tá te falando, é isso que importa. Então, não se preocupem muito com essa barreira de língua. E eu recomendo muito estudar as línguas aqui, e assim vai te abrir mais portas para outros empregos na tua área, principalmente. Mas então eu procurei emprego nos sites de emprego aqui, principalmente no LinkedIn. Procurei por uns 2 meses por aí, até eu conseguir uma entrevista. E nessa entrevista foi que eu passei, foi a primeira entrevista que eu fiz. E pode ser que outras pessoas levem mais tempo ou menos tempo, tudo depende da tua experiência, como tá o mercado no momento, se tá precisando ou não tá precisando. Mas eu posso dizer que, principalmente em cidades universitárias aqui, eles são super abertos para estrangeiros, para contratar estrangeiros, principalmente quando tem demanda e não tem gente suficiente para completar os cargos. Então, se tu quer trabalhar na tua área, eu acho muito legal tu tentar, sim, trabalhar na tua área. Tu não precisa necessariamente trocar se tu não quiser. E tentar. Agora, falando um pouquinho sobre o meu trabalho especificamente, né? É que algumas pessoas têm um pouco de curiosidade para saber exatamente o que eu faço. Então, o que eu faço aqui, eu sou técnica de laboratório e eu consigo estar em contato então, com a pesquisa de todo o grupo sem efetivamente ser um estudante. Então, para quem não quer fazer doutorado ou mestrado, é uma possibilidade super legal. Acredito que seja mais ou menos isso que eu tinha para falar. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, assim, minha memória tá meio, né? Mas caso vocês tenham mais alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários, eu vou responder todos, ler todos certinho, ou me mandar lá no meu Instagram, que eu também sempre respondo por lá. Siga nos acompanhando aqui e não esquece de ver meu vídeo, que eu falo um pouquinho mais da rotina do meu trabalho e eu mostro um pouquinho do que eu faço. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.